A irmã me perguntou ontem, pastor, parece que a cidade tem raiva de mim. E eu não consigo prosperar na cidade. Parece que ela me persegue. Outras pessoas vêm para a cidade e crescem muito, enquanto eu não saio do lugar. Existe essa da cidade não gostar da pessoa? Existe, tá? A pessoa pode não prosperar em uma cidade por diversos motivos. O som tá bom, tá? Tá. A pessoa pode não prosperar em uma cidade por diversos... A pessoa pode não prosperar em uma cidade por diversos motivos. Entre eles, falta de instrução, falta de prosperidade, falta de iniciativa, falta de sabedoria, não se mexeu, não fez, não plantou, então quem não planta não colhe, né? Então existem vários motivos para uma pessoa não prosperar em uma cidade, tá? Às vezes a pessoa não é bem localizada, não teve estrutura familiar, né? Mas existe também a cidade viva. A cidade viva é as energias do inconsciente da cidade junto com os territoriais da cidade. Então, quando essa irmã ela me falou isto, eu fui orar ao Senhor e sonhei, né? Sonhei ontem uma pessoa falando comigo. Isso não acontece apenas com uma pessoa. Isso acontece com todos que são amaldiçoados por pai, por mãe ou por alguma coisa nesse sentido. E aí eu bati papo com quem conversava comigo, eu não sei quem é que conversava comigo. Então amanheci com essa conversa na cabeça. A cidade viva, Jesus Cristo sempre citou cidades como fossem pessoas. Jerusalém como fosse uma pessoa, Cafarnaum, Betesda, Betseba. Então as cidades de Betel, Genezaré, Nazaré. Então essas cidades, falando na Bíblia, nós encontramos Cristo falando como se essa cidade fosse viva, como se ela fosse pessoa. A cidade ela age assim, cada cabeça é como se fosse uma lampinha de LED. Então nós temos um conselho geral, seria o conselho geral das almas do lugar. Como também o próprio lugar, ele com o tempo, ele passa a ter um tipo de personalidade. Existe sim fatos onde pessoas poderão ser rejeitadas pela cidade. Quem é que está entendendo? Então, deixando bem claro, a pessoa pode não prosperar num lugar por incompetência, por falta de instrução, porque as pessoas não são treinadas para evoluir, por falta de, como é o nome? De ação. Tem gente também que não age, é tão rápido quanto uma tartaruga, mas olha que a tartaruga é rápida. Então tem questão familiar, mas tem também a questão da cidade. A cidade pode rejeitar as pessoas. Vamos usar como exemplo Jerusalém. Jerusalém, Cristo, quando falou de Jerusalém, Cristo falou como se a cidade fosse uma pessoa. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, vós que matais os profetas que a ti são enviados. Como se a cidade fosse uma pessoa só, né? Cafarnaum, tu que ergues até o céu, cairás e descerás até o inferno. Então, quando Cristo fala em cidade, ele fala como se essa cidade fosse uma pessoa. Está entendendo? Vós que matais os profetas que a ti são enviados, teus filhos cairão à espada e vossos filhos morrerão. Isso não foi praga, isso foi a consequência do que a cidade tinha. Então, assim, a cidade pode sim rejeitar uma pessoa e pode aceitar uma pessoa. Os territoriais da cidade, veja territoriais, Joilson de Assis, você vai ver que uma cidade pode aceitar uma pessoa e pode rejeitar uma pessoa. Estamos em concordância, pensei nesse assunto, pastor. Foi? Olha que maravilha. Então, eu fiquei pensando
que eu estive conversando com essa pessoa, e ele disse, pastor, essa cidade, ele falou o nome da cidade, a gente trabalha, e parece que está correndo para trás. Os filhos da cidade não crescem, mas quando chega alguém de fora, cresce, enriquece e fica poderoso. Aí ele me citou vários exemplos. Fulano faz a vida toda que trabalha, nunca teve nada na vida, nem um carro na vida. Cicrano chegou aqui puxando uma cachorra, hoje já está com 5, 6 comércios, prédios, né? Então ele deu a entender que a cidade que ele falava tinha problemas e favorecia as pessoas distantes e as pessoas que vinham de fora. E as pessoas de casa seriam rejeitadas. Aí eu falei para ele, realmente a cidade é viva, é como se fosse uma pessoa. Tem cidade que aceita você, que você é amado pela cidade, é amado até pelo cachorro, pelo gato, tudo dá certo nessa vida. E tem cidade que não aceita você. Entendeu? Quando um estado aceita você, você nota até no clima, surgem pessoas de tudo quanto é canto para te ajudar, né? Então, uma das cidades que eu acredito que me recebeu, bem, eu sou bem recebido em todo canto, graças a Deus, né? Mas uma das regiões que melhor me recebeu até hoje, né, é o Tocantins, né? O Tocantins, ele se apaixonou por mim e foi uma coisa metafísica, desde o dia que eu botei o primeiro dia que eu botei o pé no Tocantins. Então existem essas coisas assim. Se tiver alguma pergunta ou tiver alguma afirmação, pode fazer, já que a gente está ao vivo, né? Talvez o de casa não honra a cidade e amaldiçoa a mesma. Vai por aí. Então, eu falei para ele, uma pessoa pode não subir numa cidade por diversos motivos. Praga de mãe, praga de pai, maldições, acomodismo, burrice, pessoas que não fazem nada na vida, então nunca terão nada. Quem não faz nada, nunca terá nada. Não está na Bíblia? Quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem nada semeia, nada colhe. Não está na Bíblia? Como é que a gente quer colher uma coisa que a gente não semeia? Então, às vezes, a pessoa está na cidade e está acomodado, fica ali e vai morrer ali, como um vendedor de picolé, aí fica como um vendedor de picolé a vida toda e morre assim, né? Então, eu dormi com esse pensamento e aquelas orações que a gente faz antes de dormir: Senhor, me dá um bom sono, Senhor, me dá bons sonhos. Senhor, me dá bom sono, Senhor, me dá bons sonhos. E eu pedi para o territorial apresentar-se ao rapaz, a pessoa que conversou comigo, e apresentou-se o territorial, né, da região. E alguém veio falar comigo à noite. E alguém disse: isso não acontece somente com ele, isso acontece com muita gente. Muitos motivos são, um dos motivos são praga de pai, praga de mãe, legalidades dadas ao mal. Olha, e aí a Ana Maria comentou, pode ser que as pessoas que moram numa cidade amaldiçoem ela constantemente, e por isso que não sobe. Entendeu? Aí então existem cidades que matam os seus e abençoam os de fora. Uma das cidades que nós encontramos na Bíblia, está na Bíblia, é a cidade de Jericó. Infelizmente, Jericó foi amaldiçoada por Josué. Josué amaldiçoou Jericó. E tem duas Jericó hoje. Uma Jericó próspera e abençoada, e outra Jericó pobre e amaldiçoada. Então, Deus não mandou Josué amaldiçoar Jericó. Até hoje, os habitantes de Jericó Velha, chamada Jericó Velha, a maioria deles são pobres, mendigos, e ninguém consegue fazer nada nessa Jericó, porque se fizer, morre. Então essa é, na Bíblia, os maiores dos exemplos que nós podemos citar de uma terra amaldiçoada. Então, assim, muitas vezes a pessoa mora num local e desde pequeno é acostumada a amaldiçoar aquele lugar, a falar maldições, ou ter praga de mãe, praga de pai, e eles pensam que isso passa, isso não faz mal nenhum a eles, mas eu digo que faz.
Então essa conversa que eu tive foi muito instrutiva, porque na conversa se dizia assim: isso não acontece apenas com ele, isso acontece com todo aquele que tem problemas com pragas e maldições. Foi o que me falou. Então chegamos à conclusão que uma região pode rejeitar uma pessoa pela quantidade de pragas e maldição. E até perigoso, a pessoa sai, prospera fora, quando volta morre. Alguma coisa acontece e morre. Então, há o perigo do retorno. Isso aí eu falo há 3, 4 anos atrás. Pessoas, por exemplo, que saem do Nordeste, vai para o Sul, aí ganham muito dinheiro no Sul e volta e às vezes morre num acidente no meio do caminho. Né? Por quê? Porque existe um espírito, um territorial, e esse territorial tem, ele tem as legalidades na mão. Entendeu? Quem é que está me entendendo? Quem é que está me entendendo, gente? Hã? Quem é que... Ô Chiquinho, eu apertei um botão aqui errado. Ô Chiquinho, acenda a luz, Chiquinho. Chiquinho! Ô Chiquinho! Pronto, gente, então vamos lá. Então assim, olha, direto ao assunto, vamos lá. Ó, muitos problemas de muitas pessoas não são demônios, são com anjos. Existem pessoas que têm problema com demônios. Quem é que está me entendendo? Mas existem pessoas que têm problemas com demônios, com anjos. Como? Como é que uma pessoa, pastor Joilson de Assis, pode ter problemas com anjos? Quem foi na Bíblia que teve problema com anjos? Quem foi na Bíblia que teve problemas com anjos? Quem foi na Bíblia que teve problemas com anjos? Quem foi que teve um grande patriarca na Bíblia, teve problemas com anjos? Quem é que vai me dizer? Né? E pode ter problema com os dois. Obrigado pelo comentário. Obrigado pelo comentário. Ó. E pode ter problemas com os dois, é verdade. Então, Jucicleide Lígia falou, né, comentário. Jucicleide disse Jacó, Ana Maria falou Jacó, Carol Jacó, Fabiana Jacó. Então, Jacó,
ele tinha problema com anjos, questão de legalidade. Veja que antes de Jacó voltar para casa, ele teve que resolver seu problema com o anjo. Tudo está na Briba bribado. Sabe o que é Briba bribado? Tudo está na Bíblia. Inclusive o quê? A solução. Inclusive a solução. Qual foi a solução? Jacó segurou o anjo. Qual foi a solution? Eita, falando em inglês, para ficar chique. É que às vezes eu falo tanto em inglês que esqueço de falar brasileiro. Qual foi a solution que Jacó teve que ter para voltar em paz? Que Jacó tinha problema com o anjo, Jacó tinha problema com o irmão. Então ele foi resolvendo tudo, ele foi desatando todo o nó. Diga assim: saia da minha vida todo nó. Saia da minha vida todo nó. A insistência de Jacó deu a ele a bênção. Jacó lutou com o anjo, ótimo. Não, Balaão não era patriarca, exato. Mudou de nome. O que mudou foi o anjo depois de... E é exatamente isso que a gente faz. Então, se você tem problemas numa cidade, você tem várias opções a lidar. Primeiro você tem que saber que tipo de propró. Qual é o tipo de propró? Qual é o tipo de problema que você tem? Depois que você souber do problema que você tem, né? Você vai ter que lutar. Pode ser que não seja problema com o anjo. Pode ser que você seja acomodada. Possa ser que você não tenha a instrução que devia ter. Possa ser que você não tenha pedido a Deus como lidar com o comércio. Você já pediu a Deus capacidade para lidar com dinheiro? Tem gente que pede dinheiro, mas não pede sabedoria para lidar com o dinheiro. Então, tem várias coisas, né? Não vamos pegar um pneu furado e vai ter que fazer o motor porque o pneu furou. Então, temos que identificar qual é o propró. Depois que a gente saber qual é o propró, a gente vamos lutar para resolver as coisas. Quem é que está entendendo? Quem que entendeu aí? Então, quando você identificar que está com problema com anjos, aí você tem que saber que tipo de problema eu estou com esse anjo. Aí você vai achar, ou poderá achar, uma avó, uma tia, a mãe amaldiçoando, alguém jogando praga, entendeu? Aí o anjo anota tudinho. Ele não deixa passar nada. Às vezes uma falcatrua que o cara faz, uma dívida, algum treco-treco que a pessoa faz. Então, naquele território ali onde o anjo manda, o cara não sobe o quê, rapaz? Não sobe. Não sobe. Por isso que tem gente que vive pedindo enrola aqui no Brasil, aí vai para outros países, aí tem as coisas. Então você tem que ter cuidado na hora de voltar. Já teve pessoas que saíram do Brasil e ganharam muito dinheiro e eles ficaram com medo de voltar, já porque tem esse negócio aí. Então, em vez de eles voltar direto para a terra deles, eles vieram por aqui, se benzeram, fizeram tudo quanto foi ritual, para depois voltar para a terra dele. Isso também acontece com casa. Casa de mãe, casa de pai, casa de mãe carregada, casa de pai carregado. Aí às vezes a pessoa vai e volta diferente. Ou pode ter algum problema. Alguma brecha tem para o anjo amarrar a sorte. Aí amarra a sorte. Entendeu? O cara vivia aqui no Brasil sem nada. Aí foi para outro país, a mulher só foi arrancar os pedaços dele. Então, o problema não era ele. O problema era a sorte. A mulher vive aqui, meu Deus, ninguém olha nem para ela. Ela vai para a Suíça e vira madame. Eu já vi vários casos assim, inclusive aqui da comunidade, aqui próximo. A mulher, ninguém dava nada para ela, nem o pastor dava oportunidade para a pobrezinha cantar. Que ela gostava de cantar fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé, sem amor, ninguém gosta, não pode agradar o Senhor. O pastor não dava não. Aí teve uma amiga dela, disse: mulher, vem aqui para a Suíça.
Aqui você trabalha e vira arrumadeira de cama, essas coisas, e ganha mais do que uma médica aí. Ela foi. Chegando lá, ela começou a arrumar as coisas. Aí tem um suíço lá que estava precisando de uma arrumação, ela arrumou o suíço também. E foi, ela arrumou tudo. E aí o suíço gostou dela. Então ela virou mamá. Mamá? Madame. Virou madame, rapaz. Quando ela chegava aqui na comunidade, o pastor parava o culto. Para o culto! Chegou aqui a irmã fulana, viu, Maria, as coisas mudou demais. Foi, mudou. Para o culto! Pare! Até quando você para beber a minha vida? Pare! E aí, logo criaram ONGs, INGs, cestas básicas, salve a mula sem cabeça, né? E a última vez que eu encontrei com ela, ela fazia 6 meses que tinha ido na Suíça, que a igreja era babando, era cheirando o sovaco dela, era tal. Eu disse, você está errada, mulher. A tua sorte não está aqui, a tua sorte está lá. Se esse suíço arrumar uma brasileira lá e deixar você, a igreja aqui, o povo aqui nem vai ligar, porque aqui está travado. E ela se iludindo, né? Ela se iludindo, o povo cheirando o sovaco dela. Ai, que sovaco cheiroso. Ai, né? E aí, ela ficou com raiva de mim, porque ela queria fazer. É o que o povo gosta que eu faça a obra. Eu digo aqui, eles não davam nem oportunidade a você. Você tem que proteger a fonte. A fonte é esse velhinho aí, suíço. Né? Graças a Deus, eu fui embora. Pelo que eu soube, foi embora. Mas depois de quase 8 meses... Aqui no Brasil, o pessoal me dá um sovaco para eu cheirar. Ai, que sovaco cheiroso. Ai, meu Deus. Então, assim, a questão de mudar de território pode ser que resolva a questão. Depende das pragas e das maldições soltas. E às vezes não resolve. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, veja aí. Problemas com anjo, Joilson de Assis. É um título, tá? Problemas com anjo, Joilson de Assis. Tá na briba, bribado, bem bribado. E a solução é você fazer como Jacó. Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou, que queres que eu te faça? O anjo perguntou, que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, dá a minha bênção para depois subir. 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 Se você quer uma coisa mais bribada do que essa, eu não sei onde é que você vai achar, não. Que eu estou lhe dando Bíblia. Tome briba, senhor não. Senhor não, meu gatinho, ele é tão sabido. Tome! Porque Jacó não venceu Jacó, ele foi muito esperto. Ninguém podia vencer Miguel. Me diga, gente, uma vez eu vi Miguel, só quase me caguei. Foi. Eu caí de bunda no chão. E para mim foi uma honra, né? Para mim foi uma honra muito grande. Imagina o cara lutar com um ser daquele tamanho. Jacó teve muita coragem. Então, para você vencer os territoriais, você tem que ter coragem. Se você ficar nesse lenga-lenga, nesse mole-mole, você não vai ser nada na vida. Se você tiver problema com o territorial, né? Então, segundo, Jacó arriscou a vida. Ele inclusive... elegeu o filho dele. Se ele morresse, o filho dele assumiria a tribo, né, dele. Um dos 12 filhos iria assumir, porque ele sabia que o anjo podia matar ele. Os territoriais não são de brim-brim, viu? São de quê, rapaz? Eles não são de brim-brim, de brincadeira, não. Né? Eu tenho informações sobre territoriais e eu posso lhe ensinar. E tenho ensinado a muita gente. É só aguardar e você ver o resultado. Então, Jacó foi para cima do territorial. Essa luta foi um jogo jurídico, porque se o anjo quisesse matar Jacó, mataria ele completamente e rapidamente. Se um anjo mata 120 mil homens, não iria matar Jacó, um velho? Entendeu? Segundo, ele insistiu. Ele não podia vencer o anjo na força. Mas ele venceu no tempo. O anjo não podia se atrasar. E ele se agarrou com o anjo.
ele se agarrou, o anjo tornou Jacó deficiente, para você ver que ele não gosta de brincadeira. Não vá brincar com o anjo. A maioria das pessoas que vai mexer com o anjo não tem sucesso, porque fica brincando com o anjo, fica, vou, não vou, faz o voto, depois desiste, eu vou ver se faz, tal. Não faça não, fique quieto. Né? Fica quieto. Se você vê que não dá, não faça. Entendeu? Jacó disse, eu morro, mas eu vou ter que mudar minha vida. Porque ele sabia que quando ele voltasse, ele ia levar a lapada, que ele ia voltar para o domínio de Miguel. E Miguel não ia brincar com ele, Miguel ia aplicar nele a lei. Miguel é um tipo de juiz. E o juiz de Deus é certo, viu? O juiz de Deus é certo. Mas Miguel queria se livrar. Mas Jacó queria se livrar. Se você quiser uma pista, você coloca o título assim: Jacó virou as 7 chaves do destino. Jacó virou as 7 chaves do destino. Joilson de Assis. Olha o título. Jacó virou as 7 chaves do destino. Joilson de Assis. Então, preste atenção, tá? Jacó foi para cima e resolveu o problema, mas ficou deficiente. Jacó ficou a vida inteira arrastando uma perna. Inclusive, Deus não curou Jacó. Para você ver como essa questão de leis é tão forte. Quem é que está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? O título é Jacó virou as 7 chaves do destino. Joilson de Assis, é o título do vídeo. Então assim, Deus não é cura? Por que Deus não curou Jacó? Deus não é amor? Por que o arcanjo Miguel meteu a espada na coxa de Jacó e arrancou o nervo? E ele deu mesmo no nervo, ele não deu para brincar não. Eu errei, eu ia dar na cabeça. Não, ele deu lá, que ele viu que ele ia cair. Eu vou cortar a força desse velho, que eu vou me embora. Olha, e a nave do anjo. Atenção, arcanjo Miguel. Atenção, anjo, comparecer a nave pronta para ir para o céu. Atenção. E aí o anjo ficou, vou, não vou. A nave, a hora, o sol já nasceu. Me solta, rapaz. Ele não solta. Pode me matar que eu não solto. Me mate, mas eu não solto. Por isso que Jacó é o cara. Tem outro vídeo chamado Jacó é o cara. Então, existe problema sim com territoriais. E as cidades são vivas. O portal iria se fechar. Sim, depois que se fechasse, o arcanjo ia ficar quanto tempo sem poder ir? Até que ele abrisse de novo aquele determinado portal. Entendeu? Então Jacó pegou naí. Jacó disse, ou você me mata, mas o anjo não tinha poder para matar Jacó. Porque se o anjo tivesse poder para matar Jacó, já tinha matado, cortava a cabeça de Jacó e pronto. Ele tinha poder de ferir Jacó. E feriu. Anjo não brinca. Anjo não é de brincadeira. Então, feriu a perna de Jacó. Jacó, em vez de Jacó cair no chão, eu sou um tadinho, eu sou um coitado, eu sou um derrotado mesmo. Não. Jacó se agarrou com as calças do anjo. Ele estava materializado. Então, quem materializa para bater, materializa para levar. Se agarrou. Me solta! Aí o anjo se desesperou. O portal está fechando. Atenção, arcanjo. Portal se fechando para os céus. Atenção. Daqui a 10 segundos. 10, 8. Oxe, já pulou 9, não? 10, 9, 8, 7. Pit. E me solta, rapaz. Solto não. Eu só solto se tu me abençoar. Aí o anjo olhou e disse, como é o teu nome? É Jacó, o enganador. Não se chamarás mais Jacó, mas agora Israel, pai de nações, ou aquele que luta com Deus. Aí Jacó sabia que estava abençoado, aí Jacó soltou e caiu. E o anjo correu, e o portal, 9, 8, 7, 6, bip, 5, bip, 4, bip, 3, bip, até hoje, entrou o portão, 0! Olha, Jacó tinha que carregar no corpo a marca do anjo, e foi exatamente isso, que foi a cortada, né? Não tem aquela coxa da galinha, né? A coxa do ser humano também, mesmo na chamada bacia. O corte do anjo foi cirúrgico, é onde passa o nervo. Cortou ali a perna
Ali são 2 ou 3 nervos. Cortou um, aí a pessoa fica com a metade do funcionamento. Funciona a perna, mas não funciona os dedos, essas coisas assim, entendeu? Então o anjo foi cirúrgico, ele fez pá! Quando ele cortou a perna de Jacó, eu acho que não cortou toda, não. Mas aí Jacó caiu, ficou com a perna só. Mas Jacó caiu segurando. Então, as pessoas que têm problema com anjo, vocês têm que lutar com o anjo e têm que procurar eles. Tá? E se eu puder ajudar vocês, é porque tem muita coisa que tem que me perguntar para eu dizer, para eu estar legalizado, né? Jacó pagou com a própria deficiência, né? Porque Jacó ficou deficiente o resto da vida. Jacó passou uns 30 anos deficiente e Deus não curou ele, não. Né? O anjo estava legalizado, por isso não interviu no que o anjo fez. O anjo estava legalizado, por isso Deus não interviu no que o anjo fez. Exato, maravilhoso comentário, maravilhoso. Deus não interviu, Deus podia ter curado Jacó, dizer não, Jacó vai ser curado, não. O anjo não estava legalizado, então o anjo não fez, então está feito. Está feito. E aí, Jacó passou a vida toda, até o final da sua vida, deficiente, puxando uma perna, né, chamado marca do anjo. Por isso que muitas religiões, deficiência, antigamente, eles atribuíam a algum tipo de maldição, alguma coisa, a pecado, algum erro. Né? Por isso que perguntaram para Jesus, quem foi que pecou? Este ou os pais deles pecaram para ele nascer assim? Aí Cristo disse, nem ele, nem os pais, mas ele veio para a glória de Deus. Então, e quem tem problema com os dois, pastor? Aí lascou, tem que correr, senão morre, né? Para enfrentar o arcanjo Miguel, tem que ter muita coragem mesmo. Tem, mas Jacó estava disposto a tudo. Jacó estava disposto a matar ou morrer. Quando ele se despediu do filho e disse, se eu não voltar, sigam em frente sem mim, e ele será o patriarca a partir de agora. O guri tinha 12 anos, 12, 13 anos. Então ele já sabia que o anjo podia cortar a cabeça dele, mas o anjo não tinha legalidade para matá-lo, só de cortar alguma coisa, um pé, uma mão, né? Então, quando a pessoa tem esse problema, você vê que Jacó não enfrentou o anjo nos 14 anos que trabalhou para casar com suas 2 mulheres. Jacó não tinha problema com mulher, né? Jacó não tinha problema, que tinha 2 mulheres abençoadas perto dele. Jacó, ele prosperou muito, mas muito mesmo, na terra de Labão. Porém, quando voltou para a terra do seu pai, ele sabia que tinha alguma coisa ali esperando. E o anjo iria dizer, vem cá, chegue, vamos tomar conta, vamos para as contas agora, vamos ler, como é o nome daquele negócio que a gente faz num restaurante, o cara vai só anotando como é a comanda. Agora vamos ver a comanda, né? Ele sabia que teria que pagar um preço pela vitória, inclusive morrer. Que se ele morresse, o filho dele estava livre. Entendeu? Então ele foi pro que deve é aquele negócio, tá entendendo? O arcanjo Miguel, ele é misericórdia. Ele é muito forte. Mas Jacó estava disposto a morrer. Jacó não estava brincando, e nem o arcanjo estava brincando. Ali não foi jogo de brincadeira, não. E me diga uma coisa, quem é que já lutou judô, alguma luta aí? Eu já lutei judô, né? Basta 2 horas para a gente estar lavado de suor. Jacó passou a noite toda lutando com o anjo, a noite toda, não foi 3 minutos, não. Né? Ele estava disposto a qualquer coisa. E Deus deu a bênção a ele. Por isso que Jacó se tornou Israel. Israel é um nome tão potente, né? Israel de Deus. Então, deixando bem claro para a gente ir para as outras perguntas, que uma pessoa pode ter problema com anjos. E a cidade pode rejeitar a pessoa. Está entendendo? A cidade pode rejeitar a pessoa. E não é somente cidades antigas, não, que você morava, não. Cidades novas. Cidades novas. Eu acompanhei um caso da mulher que era o contrário, né? Ela foi para a França e a França rejeitou ela. Lá na França, ela passou 12 anos como prostituta. Né? Mas não teve nada. Ela dormia com vários homens todo dia para pagar o quarto, a comida, e não teve nada. E ela entrou em contato comigo, chorando, e ela disse, pastor, lá no Brasil todo mundo pensa que eu trabalho, mas eu estou aqui como prostituta.
o senhor aceita o dízimo de uma prostituta? Eu digo, aceito. E aí ela mandou o dízimo dela e ficamos conversando. Ela disse, pastor, eu estou aqui há tanto tempo, mas não saí do lugar. A França rejeitou ela. Aí já não é questão de praga. O que foi que houve aí? É questão de antepassados. Segundo Joilson de Assis, não é questão de praga, é questão de antepassados. É como, por exemplo, a França sempre foi inimiga de Portugal. Então, às vezes, você tem um DNA muito forte de Portugal, então o DNA da França rejeita você. Quem é que está entendendo? Senhor não. Outro país, Estados Unidos e outro, também pode acontecer isso. Quem é que está me entendendo? Diga assim, eu, pastor. Então, quando eu estudei o caso dela, o problema que ela teve no Brasil não foi tão forte. Mas ao pensar em ir para a França para melhorar a vida, chegando lá, ela fez dívidas e a solução foi fazer vida. Então ela fez vida, ela dormia com 5, com 10 homens todos os dias para pagar a comida e o quarto que ela vivia. E a família toda aqui no Brasil pensando que ela estava muito bem. Aí eu falei para ela, você tem problema no Brasil? Ela disse, não. Sua cidade? Não, a minha cidade sempre foi boa. Eu nunca cresci também porque eu nunca procurei fazer nada na cidade. Eu digo, pois vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa vida aí e vamos voltar para o Brasil? Ela só já vim para cá para ter uma vida melhor. Eu digo, mas não teve. Mas não teve. Se você estivesse ganhando aí 10 mil reais, 30 mil reais, eu dizia, fica aí. Mas você ganha. O que ganha você come e caga. O local faz a leitura da pessoa. Lê a célula T da pessoa. Se tiver no DNA o inimigo, o local ataca. Ó, mulher do céu. Que maravilha. Que comentário maravilhoso. Olha só o que Cristina diz, ó. O local faz a leitura da pessoa. Exato, velho, exato. E lê a célula T da pessoa. Se tiver o DNA do inimigo, o inimigo local ataca. Exatamente. O que eu percebi foi que ela tinha sangue português e ela estava na França. E todos nós sabemos dos conflitos entre Portugal e França. Conflitos fortes, né? Eu levei por essa área aí. Eu disse, apoio, a França rejeitou você. Eu já tentei, pastor, já tentei de tudo, já tentei sair, mas eu fico trabalhando de dia, fazendo vida de noite, aí depois não dá certo. Tal. Pastor, o que eu vou fazer? Eu digo, não dá para você ver se um cliente desse seu aí assume você não, porque já houve, a gente vai trabalhando em cima de possibilidade, né? Não dá para você procurar um cliente desse aí, para ver se ele assume você vai para a casa dele. Ela disse, não quer não. Eles adoram a brasileira que diz que é mulher quente, mas não querem. Bem, comigo não, ela dizendo, né? Eu disse, pois tá bom, não tem nenhum amigo, tal, com você. Não. Aqui é o seguinte, se não trabalhar, não come. Tem que trabalhar. As pessoas se iludem com o estrangeiro, viu? Pensa que vai para o estrangeiro coçar o saco e mijar e cagar. Não, você vai ter que trabalhar, senão morre de fome. E nela, nem trabalho aparecia, ela tem que fazer vida. Aí como fazer vida, às vezes sobrava um dinheirinho, mas era muito pouco. Então eu consegui convencer ela a voltar. Eu disse, olha, a cidade de Paris, ela rejeitou você. Esse tempo todo, quase 10 anos, já era para você ter alguma coisa, no mínimo um apartamento seu. Pela história francesa, não gostam dos ingleses. A França não gosta muito dos ingleses nem de português, né? A maldição hereditária trava muito a vida da pessoa. Eu achei lá que foi exatamente isso que o Cristiano falou. O local leu o DNA dela e os inimigos antigos atacaram nos novos, né? Então ela não conseguia fazer nada, velho. Sabe o que é nada, velho? É nada, velho, a não ser sexo. Aí sexo ela fazia com força. Aí eu digo, você vai fazer o seguinte, vamos fazer um plano de retirada. É como uma tropa que está perdendo, a tropa tem que fazer um plano de retirada, né? Falou tudo, pastor. Muita gente iludida com a Europa. Muita gente iludida pela Europa. Se eu fosse para algum país, eu ia para Landstein, ou ia para aquele país, como é o nome? O país mais antigo do mundo. O país mais antigo do mundo na Europa. Miriam, não. Ana Maria, não. Oxe, parece que é Ana Maria. Como é o nome, meu Deus? Eu já falei aqui o nome do país. Eu ia para esse país, tá? Ou ia para a Austrália. Não, Portugal, Espanha, França, não. Quem já foi, estabeleceu, glória a Deus, né? Como é o nome, meu Deus? Deixa eu ver aqui, peraí, que eu mandei para um amigo meu, vá para não sei para onde. San Marino.
Se eu fosse para a Europa, eu ia... Então, bem, onde o Espírito de Deus, né, cada um tem sua realidade, de seus anjos, né? Eu ia para San Marino. E se fosse aqui no Brasil, Jalapão, Tocantins é um destino muito bom, né? Então, assim, Uruguai eu não conheço. Eu conheço a Argentina, conheço o Paraguai. A Argentina é muito gostosa, muito linda, mas a Argentina está com problemas políticos, né? A turma lá quer que o povo viva de cesta básica. Mas a Argentina é muito linda, gente. Ela está com uma inflação crescente, muito grande, né? O Paraguai é bom para você virar fazendeiro, essas coisas, né? Mas não é tão barato assim o Paraguai, não. Você está enganado. E os paraguaios gostam de dizer, não, deixa quieto. Então, assim, mas o Paraguai é muito bom para fazer curso de medicina. Então, o nome é San Marino. Nunca vá para onde todo mundo vai, né? Agora, a Argentina tem uma poesia no ar. Quando você entra na Argentina, você sente aquela poesia no ar, né? Então, o Paraguai já foi melhor, tá? Já foi melhor, já. O Paraguai está crescendo muito porque os alemães estão indo tudo para o Paraguai. Então, vamos lá. Então, fizemos um plano de retirada. Ela iria voltar para o Brasil, para a cidade dela, onde ela não tinha problemas com os territoriais, iria fazer um voto, iria voltar. E ninguém iria saber que ela fazia vida lá na França. Nem a mãe dela, ninguém. E ela cumpriu, ela disse, sim, senhor. Só quem sabe é o senhor. Pronto. Então, ela fez o plano de retirada, ela juntou o máximo de dinheiro possível e voltou para o Brasil. Chegando no Brasil, ela conheceu um homem, casou, olha, tem a sua família, conseguiu comprar a sua casa e hoje ela vive uma vida muito boa, graças a Deus. Então o problema dela foi ao contrário, não foi na cidade dela. O problema dela foi na França. A França não gostou dela. Entendeu? Mas existem cidades que gostam de você e cidades que não gostam de você. Então você identifica logo. Nessa cidade tudo dá errado. E a cidade que gosta de você, se der alguma coisa errada, a própria cidade se aloja, se ajeita e te ilumina. Porque problema você tem em toda a cidade, né? Só não tem no céu. Mas aí quando o territorial gosta de você, ele resolve os seus problemas. O carro quebra na porta da oficina. Acontece coisas maravilhosas. Quais são as características de uma cidade de rejeitar você? Tudo que você faz dá errado. O territorial, neste caso, identificou ela como inimiga. Exato, Ana Maria. Exato. Então, quando ela chegou na França, eu acho que o territorial deve ter puxado o DNA dela. Quem é essa menina? Essa menina é do Brasil. Essa menina é raça de português. Aí vai procurando a raça dela. Ih, é dessa família aqui? É inimiga nossa. Então, vamos bloquear a vida dela. Pronto. Vamos deixar ela só transando, dando prazer para os nossos homens e pronto. E aí, quando ela voltou cheia de bênção, ela fez a oração, fez voto, fez pacto. Foi ela chegando e o cara se apaixonando por ela. Ela não é rica. Hoje ela não é rica. Mas ela é rica de felicidade. Ela tem o marido dela, tem a família dela, tem a casinha dela. Então, gente, é melhor do que morar na França e ter problemas desse tipo, né? Entendeu? Eu estou explicando. Mas por que o territorial toma bronca? Estou lhe falando. Às vezes o territorial toma bronca por causa das maldições familiares, seja praga de mãe, praga de pai, algum tipo de atitude, entendeu? Agora, às vezes o território toma bronca por causa da hereditariedade. Por isso que tem gente, aqui mesmo na região, teve gente que veio puxando uma cachorra. Sabe o que é uma cachorra? Uau, 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 uau. Botou uma lojinha tamanho do seu quarto de dormir. E hoje tem 5, 6 lojas de quarteirão. Terras, casa na Inglaterra, casa em todo canto. Em uma vida só, o cara cresceu mais do que você em 5 vidas. Então, o territorial gostou dele. E o cara da cidade mesmo, a gente não sai do lugar, meu amigo. É trabalhando, comendo, cagando, não sai do lugar. Porque tem bronca, ó. A mãe disse, maldito, miserável, imprestável,
Tu não vai ser nada na vida, tu vai fazer as coisas e não vai dar certo. Tu vai chorar, lágrima de sangue, peste, desgraça, miséria. Plá. E o territorial só... O territorial mesmo se encarrega da pessoa não dar certo com ninguém. Quem está entendendo? Eu também a questão de viver, pastor, desprezando e maldizendo a cidade. E a própria pessoa amaldiçoa a cidade. Isso é uma merda. Essa cidade aqui não presta para nada. Aí não presta mesmo, não. Não presta, não. Né? Isso também existe, por exemplo, situações, né? A pessoa na cidade não crescia, ele mudou para a cidade vizinha, virou produtor de agricultura, né? E ele atravessa a cidade dele direto e vai para outra cidade vender. Então, mas na cidade dele não deu certo, não. Mesmo tendo uma das maiores ceasas e vendas do local, não deu certo. Por que não deu certo? Territorial. Então ele tem que passar a cidade, e muitas vezes fura pneu, dá problema, acidente, porque ele tem que passar a cidade dele e vai para outra cidade vender. Ele produz numa cidade, atravessa a cidade e vai para outra. E na dele não deu. Quem está me entendendo, gente? Territorial, anjos, né? Então, se a pessoa pragueja tudo, o territorial toma bronca. Certo? Certo. Está certíssimo, é isso aí. Se a pessoa pragueja tudo, prepare-se para ser derrotado ou derrotada. Todo espraguejador é um derrotado. Mas sabe o que é um dedé? É um dedé mesmo. É um dedé derrotado. Porque a pessoa vai, né? E tem aquele anjo ali. Não é demônio, não. É anjo. Agora, às vezes, é os dois, como foi falado hoje. Às vezes, é os dois com bronca. O demônio sabe quando a pessoa está com bronca. Entendeu? Ele sabe que a pessoa amaldiçoada, ele não consegue nada, é só choro e lamentação. Ele vai trabalhar, parece que ele está dando um murro na parede. Talvez se ele estivesse dando um murro na parede, ou ela, a parede furava. Mas não fura, não sai do canto, não dá. Está entendendo? Então Cristo diz, é possível se libertar. Deixando bem claro, independente das maldições ou de identificação de DNA, a cidade pode gostar de você por algum motivo. Algum motivo a cidade gostar de você é como uma mulher. A mulher gosta da pessoa, quando ela gosta, gostou. Aí você pergunta, por que você gosta de fulano? Fulano é feio, fulano é velho, fulano é novo, fulano é magro, fulano é gordo. Ela diz, eu não sei. Eu sei que eu gosto dele. É alguma coisa de DNA. Quem está me entendendo, gente? Senhonhão, meu gatinho, ele é tão sabido. Tem alguma pergunta a fazer? Veja aí, territoriais, Joilson de Assis. Cidade viva é porque a cidade ela é viva. E a cidade pode ter bênção e maldição. Uma das cidades que mais tem problemas de bênção com anjos é Jerusalém. Jerusalém é uma cidade lotada de anjos. Então ali tem muito conflito. Vamos entender? Por favor. Os judeus são um dos povos mais abençoados da terra. Tudo que eles tocam vira ouro. Certo? Certo. Mas por que eles não cresceram em Jerusalém? Porque em Israel os judeus estão começando e sempre começando e nunca vai adiante. Os judeus construíram Recife, depois os judeus construíram Nova York, depois os judeus levantaram os Estados Unidos com a sua força. Mas por que os judeus não levantaram Israel? Israel estão sempre precisando dos judeus que estão de fora. Israel, ela é uma bênção. Bendita seja Jerusalém, cidade do grande rei bendito. Porém, em Israel, o próprio judeu não cresce. Quem está entendendo, gente? As cidades são energizadas, pastor, são. E como agradar o territorial da cidade? Como você decidiu de vencer? Bem, eu acabei de dar a dica. Procurando os territoriais e abençoando a cidade. Só que isso leva tempo. Vamos dizer, uma jovem que até os 20 anos foi amaldiçoada pela mãe, para ela quebrar essa maldição não é de uma hora para outra. É estalar um dedo? Se fosse, era muito bom. Se fosse, era muito bom. Entendeu? Mas não é. Então, assim, a solução para este problema é você ir atrás dos territoriais. Vou citar um exemplo de um pastor, que eu gosto muito dele, fui aluno dele, tá? Esse pastor era americano. E era? Ele tinha muita graça, muita unção. Eu conheci ele de perto, eu estudei com ele mais de ano.
Aí eu fui estudar a história dele. Ele era caminhoneiro dos Estados Unidos. E aí ele passou a ser seguidor de um pastor chamado Kennedy Hagin, que é um dos maiores pastores americanos, Poder das Palavras. É um tipo de libertação americana. Eles trabalham com libertação através de palavras. E aí ele foi treinado na igreja dele lá nos Estados Unidos. Olha bem como é questão de territorial. Então ele disse, você vai para o Brabrá. Para onde, rapaz? Vai para o Brabrá, Brasil. Então a turma americana mandou ele para São Paulo. São Paulo é gente batendo em gente, né? De tanta gente que tem. 11 milhões de pessoas. Então, um pastor americano, né? Alright, Richo, poder da palavra. Eu gostava muito de ouvir ele pregar, né? Que Deus o tenha, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Então ele tentou em São Paulo, 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 e a turma dos Estados Unidos só mandando dinheiro, ele tentando, nem um cachorro se convertia. Mesmo ele pregando uma palavra maravilhosa. Então nem um cachorro. Quem é que quer aceitar Jesus? O cachorro, uau, 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 uau. Não. Então a igreja dele ficou mínima, né? E ele tentava, aí ia para uma cidade de São Paulo, ia para outra cidade de São Paulo. E São Paulo tem gente, meu irmão. São Paulo tem gente com rodo. São Paulo é tão grande que assusta. Quando a gente chega em São Paulo, ali na Sé, aí tem aquelas cidades, Mogi das Cruzes, está em Paulista, Mogi Mirim, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, ai meu Deus, Santo André, é grande demais. Mas aí ele não cresceu. São Paulo não gostou do pastorzão. E ele soltava fogo pelas orelhas, viu? Richo, right. De repente ele veio para uma cidade bem pequenininha aqui do Nordeste. Tá entendendo? Um outro pastor trouxe ele para pregar numa cidade pequena do Nordeste. Foi. Adivinha o que aconteceu? Aí ele chegou na cidadezinha pequena do Nordeste e Richo, right. Ai meu Deus, ai! Ele dizia, como é aquele negócio bonito que as pessoas dizem que é bonito? Aí o pessoal falava, lindo, ele, lindo. Eu me lembro, senhor, um cafezinho, quentinho. Eu me lembro que ele disse, quando nós come comida, eu lá, né? Eu passei 1 ano e pouco seguindo ele e seguindo os passos dele e aprendendo com ele. Gente, eu já fiz tanta coisa já passei 2 anos dentro de uma igreja só para aprender com o pastor. Só para aprender. E aí eu queria aprender com ele. Ele, Richo, right. Aí ele disse, como é aquele negócio que nós quando come, a gente faz carinha assim, aí ele, gostoso, ele, Jesus é gostoso, aí todo mundo, o que, rapaz? Ele disse, Jesus é gostoso, véi, eita pílula, oh, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que Jesus era gostoso, ele, como é aquele negócio que quando nós comemos, a gente faz carinha e diz, aí gostoso, aí, Jesus gostoso. Aí todo mundo, Jesus gostoso. Isso é uma revelação maravilhosa dos astros. Meu pai. Aí a igreja lotava. Brum. Aí ele pregou a primeira vez, pregou a segunda, pregou a terceira, pregou a quarta, a igreja brum. Aí ele disse, eu vou para a cidade pequena, lá na Baixa da Égua. Aí ele veio para o Nordeste, a cidade não é muito pequena não, uma cidade mais ou menos, né? E começou a dar curso. E o curso dele era mais falar, o povo gostava dele vir falar. O curso dele não era teológico, não. Apesar dele dar aula num seminário teológico, ele gostava de falar a palavra. Estou na briba, de babra, estou na briba. E a turma, a igreja se apaixonou por ele. A cidade se apaixonou por ele. Aí começou o pessoal dando carro para ele, deu casa para ele, inclusive a casa dele ainda passando na frente. Toda semana eu passo na frente. As palavras dele eram como música para o ouvido do povo. Sim, Ana Maria. A Bíblia fala, achou graça diante do povo. Se ele desse um arroto ali, o povo, eita, que arroto bonito! Aí começou. O cara dava carro zero para ele, dá terreno, dá dinheiro, dava carro.
Chegava no meio do culto, dizia, pastor, por favor, com licença. Por favor, pastor, por favor. O pastor, Richard, eu comprei um carro novinho aqui, e eu trouxe para a igreja. Aí a igreja pulava, aí começaram a competir, quem é que dava mais carro, quem é que dava mais dinheiro. Meu Deus do céu, aí cresceu. Aí, de repente, ele não podia mais dar aula na sala de aula, porque não cabia de tanta gente. As pessoas ficavam brigando para entrar na sala de aula, com 2 ar-condicionados, ficava insuportável. Aí começou a dar aula na igreja. A igreja lotava. Blá, blá. Olha! A igreja lotada era gente tome carro e tome dinheiro, e tome carro e tome dinheiro. Aí ele falou, abrimos o próprio seminário teológico, mas não é teológico, é conversológico. E aí ele abriu o próprio seminário. Os ricos da cidade, todo mundo da região. Aí o cara disse, foi Deus. Sim, foi Deus, mas por que não foi Deus lá? Um lugar mais rico, um lugar mais próspero, e veio aqui para o Nordeste, para uma cidade pequena. E aí, meu amigo, ele construiu a maior igreja da cidade. A maior igreja da cidade foi ele que construiu. Dá para tu? Toda a vida dele, ele ele reuniu uma turma muito boa, os pastores dele são ótimos. E sabe de uma coisa que você não sabe? Mesmo no Nordeste, ele tem igreja em todo o Brasil. Eu tive em Curitiba, tem igreja dele. Eu tive em Pelotas, tem igreja dele. Eu tive em não sei aonde, na Baixa da Égua, tem igreja dele. Ou seja, pá! Cresceu. Ele mandou pastor para tudo quanto era canto, tudo rico, com dinheiro na frente. Os pastores dele não passam fome, ele paga bem. Você vai dirigir a igreja, eu pago bem para você ter carro bom e pregar a palavra. Como é que a gente vai pregar prosperidade lascado? E aí ele pega a prosperidade. Meu amigo, tinha gente que ficava perto dele só para sentir o bafo dele. Right. As pessoas, fala, abria mais um buraco do ouvido. Vou abrir um buraco, tá? Para entrar mais as conversas. Abre o buraco do ouvido, menino, abre. Gente incrível. Sabe o que é incrível? Aí a ciumeira na cidade foi geral. Os outros pastores ficaram com ciúme, começaram a dizer que ele era do diabo, do cão, do diabo, do cão, do cão, do diabo, do diabo, do cão, do diabo, do cão, do cão, do diabo, do diabo, do cão. Esse pastor é do diabo, é do cão. Esse pastor é do diabo, é do cão. Esse pastor é do diabo, é do cão. Ele é do diabo, ele é do cão, ele é do diabo. Aí fizeram congresso, fizeram reuniões com mais de 200, 2.000, 3.000 pessoas. E quando chegou, disse, estão fazendo reunião aí para acabar com sua igreja. Ele, vamos orar por eles. Eles estão cegos. Olha que cara sabido. E os pastores tal. Foi. Até me chamaram para o movimento, eu disse, não, para derrubar ninguém. Eu não quero derrubar ninguém. Não, mas isso é uma nova era, isso é um negócio assim errado. Eu digo, não sei. Eu não sei se é errado ou não. Eu fiquei com ele 2 anos para aprender o que ele queria, a mensagem dele. E aprendi, tá? O poder das palavras. Eu não acho que isso é mensagem do diabo, não. Não, mas sabe por quê? Era ciúme, velho. Ciúmes de você. Mas meu ciúmes de você. Pastor também tem ciúme, tá? O pastor tudo roendo com ciúme. E ele construiu a maior igreja da cidade e ganhou o Brasil inteiro. Formou turmas de pastores maravilhosos, que os pastores do cara são maravilhosos. O estilo dele, o cara queria ser pastor, ele mandava o cara tomar conta do estacionamento. O cara quer ser pastor, ele, right, vai tomar conta do estacionamento. Ele fazia um teste com o cara. Aí o cara, eu quero ser pastora. Aí ele depois vai lavar o banheiro. E embora que a igreja tem limpador, zelador e tal, mas ele mandava, o cara quer ser pastor, tem que fazer o curso, né? 6 anos de curso quase. E você vai ter que lavar banheiro, você vai ter que ser porteiro,
Você vai ter que receber as pessoas na porta e vai ter que ser lá do estacionamento. Ah, estaciona aqui, vem pra cá. Não, aí tá bom, aí tá bom. Hã? Eu cheguei na igreja dele, tinha o chefe, o cara foi chefe da Câmara Municipal da cidade, um dos políticos mais antigos da região. Quando eu fui estacionar o carro, olhei para trás, era ele. Bora, mais um pouquinho, vem, vem. Eu digo, oxi. Aí quando eu saí, disse, fulano, é até o meu querido, meu maravilhoso homem chamado Fernando Carvalho. Um cheiro. Fernando Carvalho? No estacionamento da igreja? O cara muito poderoso na cidade. Olha, ó, quando eu cito o nome, eu cito positivo, nunca cito negativo, só positivo. Eu achei isso o máximo. Eu disse, meu irmão. Aí ele fez, ô, pastor Joils, que ele está fazendo o curso, na época ele estava fazendo o curso, aí o curso exigia que ele fosse, como é o nome, aqueles caras que ficam no estacionamento do carro, e tem uma coisa, às vezes até passava um paninho no carro, cuidado para ninguém arranhar o carro. Aí eles, eu não vou poder falar com o senhor não, que eu estou estacionando os carros. Olha, vem outro aqui, vem cá, aqui, para direita, para esquerda. Eu digo, oxi. Aí ele formou uma das maiores e melhores turmas de pastor da região. Foi, os pastores fera, palavra de Deus. Aí saiu abrindo igreja, abriu igreja. Ele conquistou o Brasil todinho. Tem igreja dele nas principais capitais do Brasil. Eu não sei se tem no exterior, não. Então, Deus abençoa esse homem muito. Mas o que a gente está falando sobre Cidade Viva, né? Inclusive tem uma igreja Cidade Viva, mas não estou falando dela. Estou falando da cidade ser viva, porque eu sou animista. Eu acredito que tudo é vivo. Eu acredito que uma pedra é viva. Essa pedra aqui que eu estou falando aqui, ó, ela é viva. Oi, pedra, como é que vai? Oi, tudo bem, pedra? Oi, esse cabo é doido de pedra. É, tudo bem? Eu acredito que tudo é vivo, inclusive a cidade. Então a cidade se apaixonou por este cara. Mas como é que pode? Outros pastores vivem na cidade há 30, 40 anos, não saíram do lugar? Deus é com um e não é com outro? Agora eu vou contar outro exemplo a nível nacional. Eu acompanhei também outro pastor que eu passei 2 anos trabalhando para ele, sem querer nada em troca. Então eu passei 2 anos. E eu ia para a igreja dele, sabe quantos quilômetros eu andava por dia? 240 quilômetros todo dia para ir para a igreja dele. Você acha a sua igreja longe, né? 200, Alcione está de prova aí. Alcione! Todo dia eu ia para a igreja desse pastor, porque eu ia para a sede, e a sede é na capital, e a capital é a 120 quilômetros da cidade. Então todo dia eu pegava meu carro, andava 120 quilômetros para ir, 120 quilômetros para voltar. Fora, só para servir a eles. Só para servir a eles. Alcione, quantos quilômetros eu andava por dia para ir para aquela igreja lá na capital? 240. Todo dia, no carrinho vermelho. Pronto, tá aí, tá vendo? Só para aprender com esses caras. Eu ganhava alguma coisa? Não. Tinha salário? Não. Só para babar mesmo, para ver se aprendia alguma coisa. Não, para você puxar saco, é isso mesmo. Não, mas vai devagarzinho, vai. Você foi com muita força. Foi, eu fui puxar saco mesmo, eu fui mesmo. Que eu queria, eu sabia o que eu queria. Então, 240 quilômetros por dia. Sabe o que é por dia? Tomava café com a patroa, a chefa, a maravilhosa, dava um cheiro na testa dela, pegava o carrinho, 1h30 depois eu estava na sede. Às vezes só ia para a sede só para ficar lá. Às vezes não lavando banheiro não, mas às vezes ajeitando uma coisa, outra coisa, conversando com os bispos, com os pastores. Tá entendendo? Você não tinha o que fazer não? Eu queria aprender. Eu estava ali como aluno. E eles gostaram de mim, abriram a porta. Quando eles abriram a porta, eu entrei. Entendeu? Esse pastor de uma grande igreja no Brasil, ele passou quase 10 anos no Recife e não saía do lugar. Ele abriu uma igreja no Recife, né? Ele abriu uma igreja no Recife e não saía do lugar. E ele tem poderes, viu? Poderes, tem força. E aí, né? Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, mamá. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Não saía do lugar, velho.
não saía do lugar. Eu fui na igreja do Recife dele, agora está grande porque ele mandou o recurso, né? O carro dele era um Corcel 1, porque tem Corcel 2 e Corcel 1. Quem é que se lembra do Corcel 1? Esse carro ele não vende nunca, né? Então era o Corcel 1, quando ele estava lá em Recife, era um Corcel 1. É aquele carro Corcel. Não era nem o carro de rico naquela época, era a Opala. A Opala era rica. Mas o Corcel era carro simples, né? Tem um Corcel Fusca, Brasília. Ele tem um Corcel 2, né? Corcel 2. Não saiu disso. Aí ele foi para São Paulo e abriu uma igrejinha lá em São Paulo e pá! Cresceu no mundo inteiro. Aí ele veio e abençoou a igreja do Recife. Mas no Recife, o Recife não simpatizou muito com ele, não. Engraçado, aí você vê dois casos. Um que foi para São Paulo e São Paulo não se agradou dele. São Paulo não se agradou dele. E outro que veio para o Nordeste, uma cidade enorme. O que Recife tem 3 a 5 milhões de pessoas. É muito grande o Recife. E não deu nada. Sabe o que é Quando ele foi para São Paulo, a turma carrega até os panos suados dele. Quando ele passa a toalha na cara, a turma fica olhando, carrega as toalhas. Então, a questão é territorial. Deus não podia ter abençoado ele em Recife? Podia, mas por que não abençoou? O outro, por que Deus não abençoou em São Paulo? Lá em São Paulo, com 11 milhões de pessoas, uma rádio, um programa de rádio. Então, assim, quando você acha um territorial e o territorial gosta de você, a cidade gosta de você, você no mínimo vai ser feliz. Mesmo que você não seja tão grande, tão forte como esses outros, mas no mínimo você vai ser feliz. Mas se a cidade não gostar de você, você está lelá. O que, rapaz? Lelá, lascado. E isso aconteceu com várias coisas. Aconteceu do cara, olha, o cara deixou lá a comunidade da Rocinha e veio para o Nordeste aqui, próximo à minha região, para fugir da violência. Lá ele falando que as balas furavam as paredes. De noite os caras, pá, 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 bê, 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 pá, 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 até os helicópteros os caras derrubam. Aí ele disse, não, eu estou aposentado, agora eu vou para tal região no Nordeste. Só que você tem que saber se a região gosta de você ou não. E eu vou lhe ensinar um ritual para a região gostar de você, tá? Mas isso, entendeu como é a coisa? Mas aí ele saiu da comunidade Rocinha e veio para o Nordeste e morreu num assalto. Tá danado? Oh, meu Deus do céu! Morreu num assalto, aqui no Nordeste. Vem, Marinha, se bem menino, não é uma coincidência muito doida? Quem é que está entendendo, gente? Deus deixa os territoriais agirem livre, tendo legalidade. Sim, o territorial agindo livre, tem legalidade. Agora ninguém me respondeu. Por que o judeu não cresce em Jerusalém, em Israel, e eles cresceram no mundo inteiro? Que os caras que mais têm dinheiro no mundo chamam-se judeus, é um povo abençoado. Mas por que eles não cresceram lá em Israel? Quem é que está me entendendo, gente? O cara sai da Rocinha, velho, os caras tudo com fuzil, pá, meu irmão, você é da área, velho, tal. Nunca teve nada. Sabe o que? N-A-D-A-D-A? Nada. Aí veio para uma cidade pacata aqui, no Nordeste, ganhando bem, aposentado, e morreu num assalto. É uma coisa meio coisada, né? Quando você viaja, anda, você tem contato com os territoriais, tá? Não, Jerusalém é a cidade bendita. Mas tem algum problema, porque judeus não crescem lá. Eles vivem até bem lá, mas virar magnata, poderosos, não. De onde são os magnatas poderosos? Nova York. A Rússia tem muito judeu.
A Rússia, os magnatas russos são todos judeus. E nos Estados Unidos é o berço deles. Está entendendo? Mas eles lá nunca cresceram. Só Isaac, né, que prosperava 100 por uma. Mas a turma está fora. Como eles amam Jerusalém, eles mandam recursos para Jerusalém. Aqueles recursos que Jerusalém tem, não é dela mesmo, vem de fora. Porque eles são poderosos. Eles têm dinheiro com rodo. Está entendendo? Então, assim, às vezes o local, a pessoa tem problema com o local. Quem está me entendendo, gente? Vamos tomar café? Bora? Seus comentários são muito bem vistos, tá? Pode comentar que eu vou mudar de assunto agora. O som tá bom, tá? Seus comentários são muito bem vistos, tá? Pode comentar que eu vou mudar de assunto. Então, assim, existe isso sim, mas existe solução. A solução é fazer como Jacó fez. Todo ritualista, todos os rituais de territoriais. Entendeu? Onde eu estou, pastor, é difícil, mas estou crescendo aqui. É como uma tartaruga. Então você vai ter que falar com o territorial para liberar você. Estou cozinhando e ouvindo o pastor Joilson de Assis. Amém. Gurupi, lhe ama, pastor. Pastor, vem para cá. Se eu ganhasse na loteria hoje, eu ia para morar em Gurupi. Comprar uma casa ali entre Menegilda e Regina ali, a mãe de Regina, eu ia criar boi. Bem, eu ia continuar pastor, né? É muito bom quando um lugar gosta da gente, tá? Por isso que quando você viajar, cuidado com a volta. Porque quando você vai voltando para um lugar que você está, os territoriais são avisados. Atenção, fulano saiu e está voltando. Aí o territorial abre o histórico lá e aí eles podem atacar você. Da sua própria terra. Por isso tem gente que anda. Inclusive tem uma estatística que os acidentes e problemas acontecem no estado de origem quando a pessoa volta. A pessoa volta para casa. Olha o mistério que eu estou falando. Olha o mistério. Mas eu sei que tenho que sair um dia. Não, você não é obrigado a sair. Tem como resolver isso. Tem como resolver, né? Isso é em tudo, olha. Isso é em saúde, em finanças. Quando a gente fala prosperidade, gente, a gente não só fala em dinheiro, não. Dinheiro é importante, porque a gente sem dinheiro a gente não é nada. Nada. Sabe o que é nada? Mas prosperidade é felicidade, é saúde, é marido, é mulher, é filhos. Você está entendendo? É viver. Prosperidade é isso. Não é só La Prata, não. Você pode ter um Fusquinha e ser mais feliz do que quem tem um Audi. Entendeu como é a coisa? A felicidade é o maior patrimônio que o homem tem na vida. Então, a questão dos territoriais é muito interessante. Faça uma pesquisa no nosso canal, Territoriais Joilson de Assis, onde eles estão, como saudá-los, como entrar em contato com eles, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como se libertar nessa questão dos territoriais, tá? Eu agradeço o sonho que eu tive, foi um sonho muito forte, né? Porque a voz dizia, não é só com ele, não é só com uma pessoa, é com todos que têm problema com maldição. Ou seja, e os territoriais não têm sotaque. Eles não vão fazer oxi. Não. Territorial, ele tem uma voz assim, sem sotaque. E às vezes o território não quer nem se apresentar à pessoa, de tanta maldição que a pessoa tem nas costas. Que aquelas pragas que a mãe soltou, peste, desgraça, miséria, tu não vai ser nada, tu vai ser um inútil, condenado. Maldito! Você acha que essas palavras ficam soltas no ar? Elas são anotadas. Os antigos sabiam disso. Então, naquele lugar, a pessoa não cresce. Você está me entendendo?
E quando se muda, a grande prova disso, os portugueses, franceses e qualquer outro povo que se mudou para o Brasil, aqui nós temos italianos muito mais ricos do que muitos italianos da Itália. A imigração italiana foi ótima, veja aí, imigração italiana, Joilson de Assis, foi maravilhosa, por isso que nós somos tão poderosos na agricultura. Os italianos são trabalhadores e são lutadores, né? Parabéns à imigração italiana. Nós temos os italianos mais poderosos do que lá. Os crentes que nasceram na Alemanha, veja a igreja evangélica no Brasil e veja a igreja evangélica na Alemanha. Aqui é uma terra próspera, mas lá por que não cresceu? Por causa de praga. Nós temos mais católicos do que em Roma. Nós temos mais Silva. As pessoas que vieram para o nosso Brasil, até os ladrão tem mais dinheiro do que os ladrões de lá. Quem está entendendo? Porque faltou a questão aqui, Pindorama, ela não tem legalidade sobre algumas pessoas porque as maldições ficaram lá onde eles estavam. Quem está me entendendo, gente? Hã? Eu tive que sair da Bahia e vim para o Rio de Janeiro, pastor. Tá vendo? Minha mãe falava que eu não ia ter nada. Isso é muito triste. Mas sua mãe não é Deus. Você é linda, maravilhosa e tem as coisas. Nós temos que contradizer o mal. Não podemos aceitar isso, não. Se sua mãe for seu Deus, tudo bem. Nem minha mãe, nem meu pai é meu Deus. Eu amo minha mãe, amo meu pai. Eu peço perdão aos territoriais pelo meu pai. Eu peço perdão aos territoriais pela minha mãe. Às vezes, na hora da raiva, a gente fala merda mesmo, a gente fala besteira. Eu peço perdão oficialmente e ao vivo a todos os territoriais que me ouvem neste momento. Eu estou perante o público do mundo inteiro, eu estou no mundo inteiro. Eu peço perdão pela minha mãe, eu peço perdão pelo meu pai. Seu Joel, Dona Marinete, eram pessoas comuns e eles, às vezes, numa raiva, ele pode ter dito alguma coisa. Eu te peço perdão, territorial. Em nome de Jesus, nós somos humanos e somos errantes. Perdoe-nos. Amém. Amém. Isso é uma solução. Pedir perdão pelos pais. Que os pais fizeram alguma besteira ou falaram alguma besteira. O falar, às vezes, é mais perigoso do que o fazer. Levar uma tapa na bunda ou na cabeça é menos perigoso do que levar uma praga. Quem está me entendendo? Então, uma das maneiras é essa. Por isso que os judeus se batizavam pelos mortos. A filosofia do batismo pelos mortos, que a igreja não gosta disso, somente uma igreja só faz, né? A filosofia é pedir perdão pelos mortos. Então, assim, devemos pedir perdão pelos pais, pela mãe, porque pai é errante, mãe também erra, não é para ter raiva. Aí a mãe diz, peste, condenada, miséria, aí você diz, Deus, perdoe minha mãe. No momento que você perdoa ela e você pede perdão por ela, o demônio perde a força e o territorial não pode mais aplicar. Às vezes pode, às vezes não pode. É questão de lelé. Sabe o que é lelé? Legalidade. Né? Aceita a bênção de Dom Pedro. Dom Pedro abençoou o Brasil. O Brasil ferrou Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II não ferrou o Brasil. Minhas homenagens ao Dom Pedro II. Um dia eu vou visitar o túmulo dele, para agradecer a ele a bênção que ele deu ao Brasil. O Brasil ferrou Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca ferrou Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II disse, não, eu abençoo o Brasil. Foi um grande homem, né? Então, assim, quem é que está entendendo a questão de problemas de territoriais? Cidades são vivas. Quando você chega na cidade, a cidade olha para você. Os demônios, os anjos, olham para você. Aí, se o territorial tiver algum problema, ele vai aplicar. Se ele tiver alguma bênção, ele vai aplicar. Por isso que existem simpatias inexplicáveis e antipatias inexplicáveis. Entendeu? Então, assim,
que o Espírito Santo de Deus, aí você se projeta, se a mãe sempre está amaldiçoando, você tem que se proteger no voto. Mas ninguém quer se proteger, né? Então, deixa para lá. Mas eu digo que quer. Se proteja no voto. Então, assim, e não age igual a ela, porque a maioria das pessoas são amaldiçoadas pela mãe e pelo pai e age igual. Igual a mãe, igual o pai. Isso é terrível, né? Fica reclamando porque o pai e a mãe fizeram. E faz a mesma coisa. É uma coisa inconsciente, né? Pastor, mandei meu dízimo hoje, pastor. Que Deus te abençoe grandemente. Vou te dar uma bênção especial. Deixa eu terminar esse assunto. Eu quero levantar minha mão e te abençoar com toda a minha força. Bem, eu ensino esse territorial. No livro Bahia dos Holandeses tem. Vocês têm que procurar. Vocês não podem querer a coisa mastigada, cuspida. Tem que procurar. E aí vocês vão achar. E vocês vão se libertar. Porque grande é Deus. Eu faço o contrário, eu abençoo minhas filhas. Exato, ótimo. Aí está certo, está certíssimo. Que não adianta, né? A pessoa também dizer que a mãe amaldiçoa e a pessoa mesmo amaldiçoar também, né? O padrão não seria direcionado a Jesus? Então direcione. Só direcionar, né? Só direcionar. A pessoa chega para mim e diz, eu não acredito em voto, em pacto, em nada, então, por favor, é só ficar do jeito que está. Mas se eu digo para você que até o apóstolo Paulo teve que raspar a cabeça para se livrar de uma maldição, e que tudo é pacto e tudo é voto, e Jesus, mesmo salvando a alma, mas o corpo se lasca todinho, porque as maldições de pai e mãe, eles não vão levar você para o inferno, mas vai fazer você ficar sozinha, vai tirar o gosto da sua vida, vai trazer desgosto. Então, cada um que se escape, né? Os territoriais não são dominadores do ar, anjos, demônios, pode me esclarecer? A Bíblia fala que existem poderes no ar, potestades, os poderes não é só demônio, tem demônios e anjos. Se fossem os poderes só demônios, então, parabéns, vamos viver os demônios, viva os demônios. A Bíblia diz que existem poderes do ar e que existem esses poderes maus, mas existem poderes bons também. Mas mesmo os poderes bons poderão te prejudicar. Me diga uma coisa, Miguel é bom ou é ruim? Mas se levanta contra Miguel para você ver se ele não mata você. Então é uma questão de lelé. Miguel não era tão bom? Ô Miguel não era tão bom? Por que Miguel cortou a perna Por que Miguel cortou a perna de Jacó? Por quê? Aí eu gosto assim. Muito obrigado pelo comentário. É para perguntar mesmo. Eu estou aqui para responder, tá? É para perguntar mesmo. Muito obrigado. Comentário muito bom. Muito, muito, muito bom. Então cadê eu? Estou aqui. Pronto. Miguel não é tão bom? Mas Miguel mata. Se for na legalidade contra os protegidos dele, então salve Jerusalém, cidade do grande rei bendito. Amém. Aqui Miguel, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó, tá vendo? O símbolo de Israel. Esse chapéu veio lá de Israel. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Vocês não estão se acordando. Por que os judeus crescem no mundo inteiro e não crescem em Jerusalém? Quem é que vai me responder isso? No mundo material e espiritual existe o bem e o mal. Sim, lá em cima existe poderes do bem e poderes do mal. Tem Miguel e tem Satanás. Miguel é um principado e Satanás também é um principado. E eles brigam entre si. Está entendendo? Mas esses caras vivem 10 milhões de anos, você não vive tudo isso. Você apenas quer casar, ser mulher, ser marido, ser esposa, você quer comer e cagar só e viver a sua vida. Está entendendo? É exatamente onde entra as legalidades, né? E nós somos filhos de pactos, porque Abraão fez pacto com Melquisedeque, e Deus disse, de ti virão reis e sacerdotes. Porque eles terem rejeitado Cristo, não. Bom dia. Aqueles caras que rejeitaram Cristo não estão nenhum em Israel. Estão tudo podre de rico pela vida. Os caras destroem eles levantam de novo. Eles são pactuados, eles têm pactos. Eles não crescem em Israel porque o território lá é briga de anjo.
Está entendendo? Não foi porque eles rejeitaram a Cristo, não. Os caras que rejeitaram a Cristo estão tudo podre de rico. Sim. A questão é que houve uma praga, e várias pragas naquela região, né? Uma delas se cumpriu, que dói. Qual foi uma praga que foi dada a Davi, quando ele pegou a mulher de Urias? Não foi nem pelo fato de ter pego, que o rei podia ter 200, 3 mil mulheres. Urias emprestava a mulher dele para Davi, com certeza. Se ele perdesse, Urias emprestava. Que acontecia muito isso na época. É história. Mas qual foi a praga que o profeta Natan jogou? Eles mataram um príncipe, né? O príncipe da paz. Então quem mata o príncipe da paz tem a guerra. A espada não iria sair da casa dele. Olha aí, gente, que tudo é praga. Tem escrito na Bíblia, bribado. Olha o que tem escrito na Bíblia. A partir de agora, na tua casa, casa de Davi, rei Davi, a espada não se ausentará. Desde que Israel, depois de Davi, até os dias de hoje, é sempre conflito, é sempre guerra. E não dá para crescer onde tem guerra. Você pode crescer com a guerra vendendo arma, mas dentro da guerra você não cresce. Quem está me entendendo? Os que rejeitavam Cristo estão todos ricos, estão podres de rico. Cristo não se vingou de ninguém, velho. Ali eles foram destruídos por causa de Barrabás, mas a turma rica mesmo escapou. Esses caras, eles têm informações privilegiadas. Quando a gente vem rezar o texto, ele já tem rezado o texto 2 vezes. Para você que não sabe, a galera rica todinha hoje do Brasil está indo para o Jalapão, comprar terra, criar boi. O boi sabe quanto é que dá? Dá 80% em cima, de 6 em 6 meses. Você compra um boi, compra 100 mil reais de boi, daqui a 6 meses você tem 180 mil. Esses caras têm informação privilegiada, até para cura. Cura do diabetes já existe através de uma operação. Cura disso, eles estão sempre à frente. Enquanto a gente está... Eles têm informações privilegiadas. E ali, em Israel, o reino é dividido toda hora. Cristianismo, islamismo e judaísmo. Jerusalém é dividido em 3 partes. Quem é doido de mexer naquilo ali? Está entendendo? Eles crescem, mas não crescem tanto. Foi coisas ligadas ao territorial. A espada nunca sai daquele lugar. É uma coisa, eles fazem paz, aí ficam uns 2 anos com paz, aí começa a guerra de novo, aí faz paz, aí fica guerra de novo. Eles estão sempre em um passo à frente dos simples mortais. Foi promessa de Deus? Os judeus mais poderosos do mundo, eles têm a força na mão. Eles dominam o mundo. É que eles não querem apresentar. Eles dominam o mundo. É promessa de Deus. Deus não disse que eles iam dominar, eles estão dominando. Caladinho. O dinheiro do mundo inteiro está na mão de um povo. E esse povo, Deus disse que eles iam ter. Agora, lá em Jerusalém, não. Lá em Jerusalém é dividido. Vai lá para Bala comer? Lá a metade é islâmica, a outra metade é judia e a outra metade é cristã. E aí a confusão. Para ter pei, para pei, pá, entendeu? Então, ali, né, você encontra magnata. Sabe o que é magnata? É gente que, se ele limpar a poupança com nota de 100, ele não sente nem falta. Tem magnata tão poderoso, mas não mora ali, mora fora. Onde é que mora? Mora nos Estados Unidos, em Nova York. Mora lá onde está em guerra agora, que eles saíram de lá antes da guerra explodir. Né? Ali tem muito chefão. Mora na Rússia, os magnatas russos têm sangue judeu, e aí eles correm tudo para a América. Eles antecipam. Quando o galo faz o galo canta, eles já estão longe. Eles são muito espertos, muito inteligentes, né? Esse conflito nunca vai acabar. O mundo se acaba, esse conflito não acaba. Um dia, eu falando com o anjo, se você acreditar, acredite, se não acreditar, não acredite, eu fui criticar algumas coisas.
E ele disse: não se meta com esse povo. Esse povo é um povo abençoado. Não se meta, esqueça. E outra coisa, as carnes deles se odeiam. Eles vão brigar até o final dos tempos. Pronto, o anjo disse tudo. Eu disse: sim, senhor. Sim, senhor. Porque eu fui fazer algumas queixas sobre, na época, há 25 anos atrás, eu fazia umas queixas. Não é porque é isso, não é porque é aquilo e tal. Ele olhou para mim e fez: contra esse povo não compete se meter. É um povo abençoado. As carnes deles se odeiam. Eles vão brigar até o final dos tempos. Ponto. Quando ele fala, eu nunca esqueci essa palavra diante de Deus, meu Deus, que eu estou aqui agora. Aí eu disse: sabe de uma coisa, meu amigo? É verdade. Não vou me meter nisso não, porque as carnes deles se odeiam. Agora você vai em Jerusalém, é o lugar melhor do mundo, mas é dividido. Uma parte é cristã, outra parte é judia e outra parte é islâmica. E lembre-se que o islamismo é a maior, se não for a maior religião do mundo. Ela está batendo no cristianismo, está crescendo, pelo menos tem filhos, né? Então ali está dividido em três, a briga. Né? O templo de Salomão está mesmo em cima da mesquita de Omar. Mexeu ali, meu amigo, o mundo explode. É uma questão de DNA. Sim, Ana Maria. Ana Maria, você acertou demais. É uma questão de DNA. Quando a carne da pessoa odeia a outra, não adianta fazer paz, não. A pessoa vai arrumar um motivo para odiar. Basta um peido, um pum, e aí a bomba, blá, 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 entendeu? A mesma coisa é homem e mulher. Quando o homem gosta da mulher, ele gosta de tudo. Dos pneuzinhos, da gordurinha, do ossinho, se for magra, porque é questão de DNA. Quando não gosta, meu amigo, pode ser a mulher mais linda do mundo, mas não gosta. Tá entendendo? As carnes gostam. Por isso que o pessoal fala, né? Amor de carne, né? De pizza, a carne, ela gosta, não gosta. Quando a carne não gosta de uma pessoa, aí a pessoa fala: fulano não me entra. Pode vir pintado de ouro, mas fulano não me entra. Não diz assim? Não diz? Ou seja, ela está dizendo: fulano em mim não entra. Pode ser pintado de ouro que em mim não entra, porque a carne dela odeia aquela pessoa. O anjo falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, que eu tinha algumas críticas a fazer, né? Eu digo: rapaz, já não está mais aqui quem vai fazer crítica. Eu quero apenas mostrar destinos bons, né? Não tem interação, não tem. Não tem interação. Quando gosta os defeitos, se torna qualidade. Sim, briga, mas não se deixa. Se arenga, as brigas são terríveis, vai se danar, depois está tudo se beijando, se amando. Tá entendendo? É verdade, pastor. Meu marido cheira até o meu peido. É verdade. Quando o homem gosta, ele gosta e está gostado. A mão de pizza é ótima, pastor. Tome. Então, assim, a questão é que quando as carnes se odeiam, agora ele nos explicou por que as carnes se odeiam, né? Quando eu cheguei e fiz várias críticas, fulano, cicrano, e assim, porque também assim. Aí ele falou: esse povo, diante de Deus, gente, eu não tinha esse conhecimento não, tá? Vocês estão me assistindo porque vocês sabem que eu tenho algum borogodó. Vocês não estão me assistindo de gaiato? Bem, eu sou bonito, eu sou charmoso, mas você não está me assistindo porque eu sou bonito e charmoso, não. Está me assistindo porque você gosta de mim e sabe que tem informações privilegiadas. Aqui não tem nada escrito, tá? Aqui tem apenas um copo de café, um copo de água e eu falando, vendo eu. Então, assim, a questão, quando ele falou: não se meta nisso, esse povo é um povo abençoado, né? Ele não falou pactuado, não, ele falou bem abençoado. Eu que acho que pactuado. E outra coisa, as carnes deles se odeiam. Eles vão brigar até o final. É só... Pronto, já disse tudo. Pode fazer, vamos fazer um armistício, vamos fazer um acordo de paz. Faz. Daqui a pouco joga uma bomba e começa tudo de novo. Entendeu como é a coisa? Então, é o Xiaomi. Tô assistindo por causa do Xiaomi. Xiaomi de Chiquinho.
Então, que maravilha, né? Talvez porque Caim matou Abel, então segue o DNA perseguindo um ao outro, sim. Veja aí, dinastia sacerdotal, Joilson de Assis. Didi, Naná, Astiti, Aa. Sacerdotar. Sacerdotar? Sacerdotar. Então, tem alguma pergunta a fazer? Isso acontece com cidades, né? Isso acontece, e a cidade pode entrar dentro de você. Antigamente, hoje não tem muito, mas antigamente tinha chamado o mal de Jerusalém, que eram os caras quando iam para Jerusalém, eles se encarnavam num profeta e ficavam dizendo que era profeta e ficavam doidos. Era o pessoal dizendo, não, isso é psicológico, porque é muita emoção, está em Jerusalém, que realmente é emoção, né? Mas quem é espiritualista nota que é como se a cidade entrasse dentro dele. Entendeu? Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e que o Brasil seja um lugar. A sua cidade não te odeia. Às vezes, ela tem algumas pendências para ser resolvido. E essas pendências chamam-se quebra de maldições. A palavra cidade viva é porque a cidade é viva e inteligente como uma pessoa. Não se trata de nome de igreja, nome de clube, é porque a cidade é viva. A soma de nossas cabeças gera um inconsciente, e esse inconsciente é vivo. Tem também um vídeo nosso chamado Espírito da Instituição, Joilson de Assis. É um vídeo de 3, 4 anos atrás, que eu digo que toda instituição, casamento, igreja, toda instituição tem um espírito. E esse espírito, ele tem funções. Então, o espírito da instituição, por exemplo, a Igreja Católica tem um espírito dela, a Igreja Evangélica tem um espírito dela, a instituição, vamos criar Baixa da Égua Limitada, aí tem uma instituição, e Cidade da Baixa da Égua, aí tem uma placa assim, seja bem-vindo à Cidade da Baixa da Égua, aí atrás tem, obrigado, siga em paz. Oxe, é pequena demais. Desse jeito. Então, mas ali tem uma instituição, tem um anjo, um espírito. E esse espírito é formado das energias de cada pessoa que habitou. Quem é que está me entendendo, gente? Espírito e anjo é uma coisa. Espírito é uma coisa, anjo é outra. Veja aí a diferença entre espírito e anjo. Tá? Espírito, até palavras são espíritos. Então estou lançando espírito de vida sobre você. Se a sua cidade, você está me assistindo agora ao vivo, ou depois que eu estou ao vivo, né? Mas você está me assistindo depois. Se a sua cidade está com algum problema, né? Se a sua cidade, você está me assistindo agora ao vivo, ou depois... Se a sua cidade, por exemplo, você não consegue prosperar na cidade, você tem que ver o porquê. Primeiro, você tem que olhar se é algum comportamento seu errado. Segundo, se é falta de doutrina, falta de alguma coisa. Alguma coisa está deixando a desejar. Entendeu? Então você tem que ver se você também não é acomodado, se sua família não é aquela acomodada. Está entendendo? Comportamental, tal. Agora, se não for nada disso, por que não cresce? E quando você vê alguém vem de fora e cresce, e você ali nunca cresceu, alguém vem de fora, bota um pastel e cresce. Você lá bota um pastel e não vende. Então tem alguma coisa errada. Quem é que está entendendo? Aí você tem problema com anjo, com territorial. Lembre-se, existe o espírito da entidade, espírito da... Eu falei agorinha, meu Deus, espírito da instituição. Toda instituição tem um espírito. Por exemplo, a Igreja Católica, ela é uma instituição mais antiga do mundo cristão, né? Então ela deve ter um espírito dela, como fosse um anjo. E esse espírito, cada padinho que entra, esse espírito tem que passar, a pessoa vai ter que passar pelo crivo do espírito da instituição. Escute as palavras que eu estou falando, as profundezas. A igreja, por exemplo, vamos citar uma igreja maravilhosa, a Igreja Assembleia de Deus, né? Que é uma igreja maravilhosa. E a Igreja Assembleia de Deus nasceu em 1911. Eu escuto quase todos os dias o fundador da Assembleia de Deus, que eu acho que ele é uma
pessoa maravilhosa. Então, deve existir um espírito. Aí o cara diz, é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é outra coisa. Mas existe um espírito na instituição. Aí todo pastor que for pastor dessa igreja, então vai ter que passar pelo crivo desse espírito. Se passar, o espírito retransmitirá os instintos e comportamentos da instituição. A instituição desperta o instinto comportamental dos membros, participantes. Pronto, o exército. Então deve existir o espírito do exército. Então todo membro que quiser ser alguma coisa nesse exército, ele vai ter que passar por esse espírito. Se o espírito não gostar, então vai surgir um sargento, vai surgir um tenente que vai te perseguir até você sair. E se o espírito gostar? Aí ele vai fazer de tudo para você ficar. Eu me lembro de um cara que todo mundo gostava dele no quartel. Ele é muito meu amigo, né? A gente fazia de tudo para agradar todo mundo, mas os caras nem se agradavam de nós. Mas ele, coronel, para você ter ideia, o coronel mandava ele levar a esposa dele para casa. Leva minha esposa ali, vendo não sei o que lá, o coronel pedia dinheiro emprestado a ele. Ele, na época, ele vendia carros e o coronel pedia carro emprestado. Coronel, sargento, coronel. Esse cara tinha tudo para entrar e ficar sempre no exército, mas ele não quis. Mas só faltou os coronel pedir, pelo amor de Deus, para eles ficar. O exército gostou dele. Na Bíblia tem escrito, caiu na graça. Em outra parte, no original, fala, entrou na graça. Entendeu? Entrou na graça. Então, você entrou na graça, então pronto. Você entrou na graça de uma mulher, ela vai fazer de tudo por você. Você entrou na graça de um homem, ele vai fazer de tudo por você. Agora lembre-se, graça às vezes perde, viu? Aí o cara brinca demais e perde. E aí você entrou na graça de uma instituição, porque o espírito, isso eu já bati de cara, que eu já trabalhei com instituição, que tem um A ali, tá entendendo? Basta um líder gostar de você, tudo se abre na tua vida. Agora, se não caiu na graça, meu amigo, você pode ir em casa, se pintar de ouro e chegar lá que eles não aceitam você. É um tipo de vibrar, sintonia, exato. Mas essa sintonia, ela só é aceita depois que o Espírito julga você. A Bíblia também não fala que existe o Espírito de Cristo? Olha aí, é Espírito Santo, é Espírito de Deus, é Espírito de quê? Espírito de Cristo. Qual é o Espírito de Cristo? É o Espírito do cristianismo. Você está me ouvindo hoje graças ao Espírito do cristianismo. Que Espírito é esse? E o Espírito de Cristo não é o Espírito de Deus, não? Não, o Espírito de Cristo é o Espírito da instituição que ele formou, que são os crentes, aqueles que creem nele. Quem é que está me entendendo, gente? Tem um título aí, o Espírito da instituição. Né? Eu já encontrei com vários espíritos da instituição. Né? Inclusive, quando eu sonhei que era padre, eu conversei com o espírito da instituição católica, né? E ele me ensinou muita coisa. E, inclusive, isso que eu estou falando para você, toda instituição tem um espírito, um tipo de anjo, um tipo de guardião. E nesse guardião, nesse anjo, aí existe como se fosse a soma, entendeu? A soma de todos, de todos. Tem alguma pergunta? O espírito do cristianismo tem a ver com o comportamento, modo de agir. Sim, é o espírito de Cristo. Lembra quando Cristo chegou em Atos dos Apóstolos, entrou pela porta e soprou? Ele disse, receba o meu espírito. Aquele espírito não é o Espírito Santo, é o espírito da instituição Cristo, cristã. Quem é que está me entendendo, gente? Eu estou falando Bíblia. Eu estou mostrando na Bíblia algo novo, mas estou mostrando na Bíblia. Então, a pessoa, esse espírito aí, todo que quiser ser cristão vai ter que passar pelo crivo desse espírito aí, que é o Espírito de Cristo. Receba o meu espírito. Aí depois é que veio o Espírito Santo em Pentecostes. E Cristo me falou, não vos deixarei órfão. O Espírito Consolador tal, mas ali, olha, diferença de espíritos. Então, a instituição, seja ele qual for, uma igreja que você fundar, a sua família, ela tem um espírito que cuida. E os novos membros que for entrando, entendeu?
vai ter que passar pelo crivo desse espírito, como fosse um guardião da instituição. Quem está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Hã? Paz e luz, pastor, eu ainda não entendi muito. Então, veja aí, espírito da instituição, Joilson de Assis, tá bom? Ok? E por que as pessoas são rejeitadas pelas cidades? Volta o vídeo um pouquinho, você vai entender direitinho, tá bom? Ok?